A gente vai falar agora de saúde e associada a várias ocorrências de hipertensão, doença arterial coronária, derrame, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, impotência sexual, até mortalidade e vários problemas cognitivos e de comportamento. A apneia do sono, ela apresenta um quadro bem complexo e traz uma série de consequências para a nossa saúde. E o tratamento está, sim, no consultório do cirurgião bucomaxilofacial. Para falar sobre isso, sobre o diagnóstico da SAOS, a síndrome da apneia do sono, a gente recebe hoje aqui no estúdio do JR o Dr. Pablo Leite, que é cirurgião bucomaxilofacial. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. É um nome bem comprido esse, e como é que é a relação que se dá da apneia do sono, dessa síndrome, com o cirurgião bucomaxilofacial, doutor Pablo? A síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, como o próprio nome indica, ela é uma condição caracterizada pela obstrução das vias aéreas durante o sono. Ou seja, a pessoa para de respirar. Então, é um período do sono quando você não consegue passar oxigênio pelas vias aéreas. A cirurgia ortognática, né, que é a cirurgia feita e realizada pelo cirurgião bucomaxilofacial, ela consegue alargar as vias aéreas, ou seja, eu amplio a capacidade de passar o ar nas vias aéreas. Então, ela é hoje sim considerada um tratamento para a apneia obstrutiva do sono. Nós temos algumas imagens ali que o Dr. Pablo Leite nos disponibilizou para exemplificar um pouco e ficar mais fácil das pessoas entenderem, né, Dr. Pablo? Isso. Então, essa imagem mostra, né, uma visão lateral, uma imagem tomográfica, né, obtida de um paciente que apresentava queixa clínica de apneia. O que é a queixa clínica do paciente que tem apneia do sono? O paciente tem uma sonolência durante o dia, sonolência diurna. É um paciente que perde a capacidade de concentração. É um paciente que tem o risco de dormir dirigindo, assistindo um programa durante o dia. É um paciente que acorda e fala que não dormiu direito, ou seja, ele não teve aquele sono revigorante. Então, essas são as queixas clínicas. Aí, esse paciente, depois, ele faz um exame chamado de polissonografia do sono. Até pode voltar uma imagem, por favor. Aí, nesse exame da polissonografia do sono, é um exame que o paciente dorme na clínica e é feito o monitoramento do sono desse paciente. E aí se confirma que o paciente realmente ele tem momentos durante o sono em que ele para de respirar, ou seja, ele faz a apneia. Então esse exame confirma. E uma das formas de eu tratar essa apneia, o que é? É ampliar a via aérea, por onde esse ar passa. Certo. Então, através da cirurgia ortognática, que é um exemplo, esse é um antes e depois da cirurgia. Então, no lado a gente vê que fica nítido que existe um estreitamento da via aérea. Tá? A via aérea se estreita. E, no outro lado, ali a gente pode observar que houve uma ampliação da via aérea. Então, a cirurgia ortognática consegue ampliar a capacidade de passagem do ar. Mas, assim, a princípio, o diagnóstico é clínico. A pessoa clínico. Vai dar os sintomas da apneia. Isso, sinais e sintomas clínicos da apneia. Não dorme bem, né? essa sonolência durante o dia, parece que acordou e não teve aquele sono revigorante. Tá? Basicamente, é isso que a pessoa reclama. E existe, claro, algumas formas de tratamento para evitar a cirurgia. Existe uma placa, que a gente chama placa de propulsora mandibular, que projeta a mandíbula para frente durante o sono, só que alguns pacientes não se adaptam com ela. Existe também o CPAP, que é um aparelho ligado na energia elétrica, e que faz com que o paciente dormir com esse aparelho, ele aumenta a quantidade de oxigênio. Aqui a gente está mostrando como que a cirurgia ortognática, o que é a cirurgia ortognática, a cirurgia que a gente faz cortes na estrutura óssea, e através desses cortes a gente consegue avançar os maxilares. Então ali está mostrando como é realizado o corte, e a partir do momento que a gente avança o maxilar, a gente amplia a via aérea, ou seja, passa mais ar. Passando mais ar, a pessoa não tem essa obstrução de ar durante a noite. É uma cirurgia de grande porte. Cirurgia de grande porte. Que deve ser feita em, olha só, de escola, né? Tem um rompimento da estrutura óssea. Ali fica bem claro, esse vídeo, como a gente consegue avançar a estrutura óssea ali. Então, colocando os maxilares para frente. Ela é feita em ambiente hospitalar? Ambiente hospitalar, é um procedimento de mais ou menos 3 horas e meia, Procedimento realizado sob anestesia geral, exige um tempo de recuperação pós-operatório, mas que para o tratamento da apneia ela tem se mostrado cada vez mais efetivo. Tem alguma diferença ali do acometimento da apneia e depois da necessidade dessa cirurgia em gênero, idade? O que é mais comum? Ela é mais comum em homens, a incidência da apneia aumenta com a idade, mais faixa etária. E ela também está muito relacionada a maus hábitos alimentares, ausência de atividades físicas,
E existe também uma predisposição da anatomia de algumas pessoas, ou seja, se a pessoa tem o desenvolvimento de uma via aérea muito estreita, essa pessoa é muito mais predisposta ao desenvolvimento da apneia obstrutiva do sono. Tem um sintoma bem comum que é o ronco. Estudos mostram que 40% dos adultos com mais de 40 anos roncam. E dentre aqueles que roncam, pelo menos boa parte deles, 17% dos homens e 15% são mulheres que sofrem da apneia. A cirurgia ortognática ela vem para mudar esse quadro, então. Teoricamente não é o ronco que a gente trata, mas o que os pacientes relatam e reportam que depois da cirurgia roncam bem menos ou não roncam mais, né? Geralmente o companheiro ou a companheira percebe isso, não escuta mais o ronco. Qual é o passo a passo, doutor Pablo? A pessoa sentindo qualquer tipo desses sintomas, principalmente cansaço durante o dia, deve procurar qual especialista a princípio? Hoje, o quadro geral, né, é que muitas pessoas às vezes procuram um especialista na área do pulmão, pneumologista, né, procuram um neurologista, procuram algumas outras especialidades, inclusive existe a neurologia do sono hoje, a especialidade que estuda só o sono, né, e a cadeira profissional, né, que trata isso é muito variada. Existe o dentista clínico, o cirurgião clínico, que usa a maneira conservadora, que é o jogar a mandíbula para frente, que é uma tentativa válida e aceita no tratamento. Né? Os fisioterapeutas também acompanham o uso do CPAP, que é aquele aparelho que joga oxigênio nas vias aéreas durante o sono, que também é uma tentativa muito válida. Né? E quando o paciente não se adapta a nenhuma dessas formas de tratamento, aí sim se considera a cirurgia. Tá? E na situação de que você tem um paciente muito jovem, que não quer usar o CPAP o resto da vida, aí sim a cirurgia ela passa como ser um tratamento conservador, não conservador, mas um tratamento definitivo para essa condição dela. Muito bem. Obrigada, doutor Pablo, pela sua vinda aqui hoje. Tá bom. Obrigado a você.